Boa noite, família Gandeias. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o Jairo Stanley, membro voluntário dessa missão, e me sinto feliz por mais uma vez estar aqui para a gente juntos buscar a palavra de Deus, porque toda vez que a gente busca a palavra de Deus, toda vez que a gente louva, toda vez que a gente conversa sobre Ele, toda vez que a gente quer ir ao encontro dEle, a gente ainda vai ter uma chance de salvação. E para essa noite, eu gostaria de refletir sobre a importância do estudo da Bíblia na vida do cristão. Podem sentar. Antes dessa reflexão, vamos orar. Eu peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos trazer o nosso Espírito Santo para dentro da gente. Vamos se separar um pouco lá fora. Vamos deixar que o Pai fale ao nosso coração. Pai, o Senhor escolheu cada um de nós para esse momento ouvirmos a Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo aos nossos corações para que todo o entendimento deste Evangelho venha de Ti. Toma o Teu lugar de honra e conduz esse culto, pois estamos aqui na certeza absoluta que o Senhor também está e que escutará as nossas humildes súplicas e orações. Nós Te amamos, Senhor, de todo o nosso coração e queremos também ser dignos do Teu amor. Nos abençoa, nos recebe. É assim que oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Em Salmos, capítulo 19, versículo 105, a gente relê: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amados irmãos e irmãs, falar da Bíblia não é falar apenas de um livro, pois falar da Bíblia é falar da voz de Deus revelada à humanidade. É falar da direção de consolo, de correção, de esperança e o principal, falar da nossa salvação. Em todos os momentos da vida, nos dias bons, nos dias ruins, Deus não nos deixou sem resposta. Às vezes a gente não consegue entender, mas Deus sempre tem, Ele sempre nos mostrou. A gente que se esconde da verdade dEle, não é verdade? Porque Ele deixou para nós a Sua palavra. Palavra no sentido de ensinamento, direcionamento, compromisso e, acima de tudo também, palavra de promessa. Nós estamos no ano do estudo. Nossa diocese, a cada ano, ela promove um direcionamento, né, para a nossa igreja. Esse ano é o ano de estudo e a gente tem falado nos nossos cultos sobre a importância de a gente se aprofundar na palavra. E para esse aprofundamento eu quero trazer 3 reflexões na noite de hoje. A primeira: o que é a Bíblia e por que ela é perfeita? Porque todo cristão precisa conhecer a Bíblia. E como a Bíblia nos ensina a viver pela fé e descansar em Deus. Quando falamos da Bíblia, a gente não está falando apenas de um livro religioso, nem é um conjunto de textos antigos preservados ao longo de uma história. Estamos falando da revelação viva de Deus a nós, da sua voz ecoando através dos séculos, alcançando gerações, cultura, povos e corações. A Bíblia é o meio pelo qual Deus se dá a conhecer, revela seu caráter, a sua vontade e o seu amor por nós. Em um mundo que a gente é marcado por incertezas, aflições, medos, dúvidas, desafios financeiros, enfermidades, falsidades, vaidades, Deus não nos deixa desamparados. Ele nos dá um guia seguro para todas as áreas da vida. Repetindo, pessoal. A Bíblia
é o guia seguro para todas as áreas e momentos da nossa vida. Por isso, refletiremos hoje sobre a importância do estudo bíblico, compreendendo que não existe vida cristã madura sem a compreensão da palavra de Deus. Para a gente ser um cristão maduro, a gente não pode só apenas frequentar os cultos, colocar louvor no carro, ler a Bíblia avulsamente. A Bíblia é um manual de direcionamento. É o nosso guia, é onde Deus dá a nossa salvação. A Bíblia é uma obra singular na história da humanidade. Nenhum outro livro reúne tantas características extraordinárias quanto a própria Bíblia. Ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, em contextos históricos, sociais, culturais totalmente distintos. Talvez escrever a Bíblia hoje fosse fácil, ou narrar algo parecido à Bíblia, porque a gente tem um Google, tem um chat GPT. Antigamente não tinha nada disso, não tinha internet. Imagine que ao longo de 1.600 anos, 40 autores diferentes escreveram obras para testificar a vida de Jesus, longe uns dos outros, com línguas diferentes, culturas diferentes. Não tinha uma biblioteca linda lá, com a enciclopédia Barça. Quem é mais antigo lembra dessas enciclopédias, né, que a gente utilizava para estudar, a gente ia Não, antigamente não tinha nada disso. Entre seus escritores encontramos reis, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos, pastores de ovelhas, homens simples. Em diferentes lugares, alguns em tempos de paz, outros em tempos de guerras, perseguidos, enclausurados, em exilos, em sofrimento profundo. Mesmo assim, ela mantém uma harmonia impressionante, sem contradições doutrinárias, teológicas ou espirituais. Se vocês pesquisarem no Google, várias pessoas já tentaram encontrar contradições bíblicas. Eu trago um exemplo de um grande intelectual chamado Josh McDowell. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um cético convicto, estudante de direito e agnóstico, que decidiu provar que a Bíblia tinha mentiras, contradições. O objetivo dele, durante a vida, era acabar com o cristianismo. Pesquisou, estudou, passou meses, anos, e o resumo final dessa história é que ele concluiu que os documentos bíblicos são os documentos mais confiáveis em termos de preservação e precisão histórica de toda a humanidade. E sabe o que aconteceu com ele? Vocês sabem? Alguém quer arriscar? Ele se converteu. Porque Deus é assim. A gente quer testar Ele e Ele vai e nos constrange com o amor dEle. Em resumo, a Bíblia, ela é perfeita. Essa convergência, ela não é fruto da nossa capacidade. Nenhum homem seria capaz de escrever a Bíblia. A Bíblia é a inspiração de Deus. Como afirma o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o que sustenta essa unidade perfeita é o fato que a Bíblia possui um único objetivo: apresentar para a gente o plano de salvação. Eu não sei se vocês conhecem um comediante que eu inicialmente tinha uma simpatia por ele, mas hoje eu não o acompanho, chamado Rodrigo Marques. Ele é pernambucano,
Ele está bem famoso. E ele, dentro do roteiro de stand-up dele, ele costuma fazer piada sobre cristãos. Ele fala muita brincadeira de mau gosto com relação aos evangélicos. Mas dentro dessas piadas, ele traz uma verdade muito grande. Porque nós sabemos que a Bíblia é o plano de salvação. A gente sabe que foi escrita por Deus, mas a gente não estuda. E dentro da narrativa dele, ele diz lá que ele estava fazendo o stand-up dele e uma pessoa que estava na plateia diz: você está falando mal da Bíblia, você vai ser condenado porque a Bíblia é o plano de salvação. E ele pergunta: mas você já leu a Bíblia? Ele: não. E por que você não leu a Bíblia? É porque é muito grande, as letras são pequenas, as palavras difíceis. Então, ele traz uma reflexão muito séria sobre isso, que é verdade. Eu vou ler a Bíblia, dá sono. Cientificamente provado, todo livro que a gente vai ler dá sono. Então é melhor pegar no sono lendo a Bíblia. Padre Marcelo Rossi diz: é melhor você pegar no sono lendo a Bíblia, é melhor você pegar no sono escutando louvor, do que você pegar no sono com a TV ligada com algo que não vai lhe levar a nada. Pega no sono todo dia lendo a Bíblia, mas lê todo dia. Um dia você vai ler a Bíblia completa. E essa verdade dói, meus irmãos, porque a gente não lê a Bíblia toda, mas tem gente que já leu os 7 livros de Harry Potter 2 vezes, que a linguagem é tão difícil quanto e muito maior. Mas a Bíblia, ele traz esse plano de salvação, e esse plano se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Os profetas o anunciam, os salmos o descrevem, os evangelhos os revelam, as epístolas o explicam, e o Apocalipse o exalta como Rei eterno. Por isso Jesus afirma: a Bíblia é a minha testificação. Neste plano de salvação que a Bíblia revela-se quem é Deus, quem nós somos, o que nos separa de Deus, no caso o pecado, e eu quero enfatizar essa questão da separação e do pecado, porque existe uma diferença muito grande entre separação e afastamento, tá? Deus não se afasta de nós. O que nos separa de Deus é o pecado, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Minha oração diária é que em mim se faça a vontade de Deus. Eu não quero ter esse livre-arbítrio, porque eu sei que Ele me afasta de Deus. É Ele. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia testifica Jesus. É o caminho de volta para o eterno. Sem a Bíblia a gente não tem clareza da fé, ou seja, a gente contesta tudo. A gente não tem fundamentação espiritual, não há maturidade cristã. E o mais doloroso também, quando a gente não conhece a palavra de Deus, tudo que se é falado sobre Deus, a gente tende a acreditar. E esse é um perigo dos falsos profetas. E o segundo ponto que eu quero trazer para todos é: por que o cristão precisa conhecer a Bíblia? Quem daqui já leu toda a Bíblia? Parabéns, meu irmão, muito bem. Esse ano eu consigo fechar. A gente está dentro desse plano de estudo do ano. A gente começou dia 1 de janeiro, no meu caso, dia 31 de dezembro. E toda a igreja está sendo encorajada a gente fazer a leitura da Bíblia em um ano. Quem não conseguir fazer essa leitura, existe dentro do seu aplicativo um plano de estudo. E ele organiza para dentro de um ano você conseguir ler tudo. Então é bem simplesinho, ele vai dando todos os dias os capítulos que você tem que acompanhar.
A nossa igreja está sendo encorajada. Se você ainda não começou, dá tempo. A gente está ainda no dia 28, ou seja, se você ler 2 planos por dia, em 28 dias você alcança a igreja. Porque o cristão que não conhece a palavra vive por uma emoção, é facilmente confundido pelo inimigo e se perde nos momentos difíceis. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Veja como isso é sério. O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Um cristão que não conhece a palavra vive uma fé frágil, instável e facilmente influenciável. A Bíblia nos alerta que a falta de conhecimento espiritual gera destruição, confusão e sofrimento. Conhecer a palavra não é luxo espiritual, mas uma necessidade da nossa vida. É através da Bíblia que aprendemos como pensar, agir, reagir e permanecer firme diante das diversas circunstâncias na vida. Conhecer a palavra é a gente estar sólido na rocha. Através da palavra, quem aqui já experimentou algum momento ou sentimento que esteja passando, buscar na palavra? Alguns exemplos, né? Problemas emocionais em Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A Bíblia reconhece a dor emocional do ser humano, ela não ignora a angústia, a tristeza, o medo, a ansiedade. Pelo contrário, ela apresenta um Deus que se aproxima dos corações feridos. Nos conflitos familiares, a família é um dos maiores alvos de desgaste emocional e espiritual. E família é o principal ministério de Deus instalado na terra, acima inclusive da igreja. A Bíblia, porém, oferece princípios claros para lidar com conflitos, divergências e feridas relacionais. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, a gente lê: antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. É o direcionamento de como a gente tem que tratar, se relacionar com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais. Nas dificuldades financeiras, Deus afirma. A palavra de Deus não promete uma vida sem necessidades, mas promete cuidado, provisão e direção. Nos ensina a confiar em Deus como nosso sustento. O nosso sustento não vem das nossas forças. Ele tem que vir de Deus. A gente precisa entender isso. A gente não tem capacidade sem a permissão de Deus. A gente não tem sabedoria sem a permissão dele. A gente não consegue conquistar sem a permissão dele. E ele ainda diz para buscar primeiro o seu reino, administrar com sabedoria e não permitir que o medo de escassez governe nossas decisões. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, a nossa saúde, o nosso alimento, a nossa moradia, o nosso amanhã. Buscai primeiro o reino do céu, Mateus capítulo 6, versículo 33. Em nenhum momento diz Deus assim: você não terá tribulações. Pelo contrário, está testificado na Bíblia que a gente vai ter. Quando estamos em enfermidades, a Bíblia apresenta um Deus que cura, sustenta e fortalece, nos ensina que a oração da fé tem poder e que Ele continua agindo e que nossa esperança não se limita apenas à restauração física, mas à vida eterna. Eu vou pular para o final aqui, mas não vai acabar não, o louvor não precisa vir não. Só vou pular para o final em relação à vida eterna. Sabe o que é bom de tudo isso aqui? É mesmo que a gente não tenha lido o livro inteiro da Bíblia, a gente já sabe o final. É o eterno, a vitória está garantida. A gente não precisa nem entender o meio. Por que está acontecendo isso comigo? Não precisa de entendimento não. A gente precisa ter a visão do nosso futuro. Onde é que a gente vai estar, com quem estaremos. Porque Ele prometeu e a palavra dEle não volta. A gente só precisa ter essa visão de futuro. Entregar a nossa vida e entender que o final já é feliz. Amém.
A oração da fé salvará o doente. Tiago 5,15. Mas não basta a gente só ter fé. Aliás, basta apenas a gente ter fé. É o contrário, desculpe. Porque Deus ensina a gente a descansar nele. Em João 16,33, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende, porque a vitória é certa. Olha o final que eu falei agora. Ter bom ânimo, ergue a cabeça, segue firme, disciplina no estudo da palavra, constância, todo dia, e resiliência, apesar da nossa adversidade. Disciplina para o estudo, resiliência, apesar da adversidade, constância, todo dia, disciplina, constância, resiliência, disciplina, constância, resiliência. Ergue a cabeça, meus irmãos e minhas irmãs, até porque quando a gente estiver cansado, ele também testifica para a gente em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a fé não é a ausência de dificuldade, mas a confiança plena em Deus e meio a elas. Jesus nunca prometeu que seus seguidores estariam livres de aflições, mas garantiu sua presença constante no meio deles. Quando Jesus convida os cansados e sobrecarregados a irem a Ele, Ele nos ensina que o descanso verdadeiro não está na fuga do problema, mas na entrega desse problema a Ele. Descansar em Deus é reconhecer que não temos controle de tudo, mas confiamos plenamente naquele que governa todas as coisas. Porque na tempestade da vida, Deus está no barco. Na tempestade da vida, Deus está no barco. Vai lá e deita com Ele. Vai lá e deita ao lado dele. É isso que Ele quer. A fé se fortalece quando conhecemos a palavra, pois ela nos lembra quem Deus é e o que Ele prometeu. Encaminhando já para o final, eu queria chamar o louvor. Repetindo, meus irmãos e minhas irmãs. A fé se fortalece quando conhecemos a palavra, pois ela nos lembra quem Deus é e o que Ele nos prometeu. A Bíblia não foi dada apenas para ser ouvida ocasionalmente, ou aberta apenas em momentos de crise. Ela foi entregue à igreja para ser lida, estudada, meditada e vivida diariamente. A gente se aprofunda na palavra para crescer espiritualmente e amadurecer na fé, para permanecermos firmes em todos os nossos momentos da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo desperte em nós um desejo profundo pela Escritura, para que a nossa fé não seja baseada apenas em emoções, mas firmada na verdade. Obrigado, meu irmão. Para que nossa fé não esteja baseada apenas em emoções, mas firmada na verdade eterna das palavras de Deus. Que sejamos uma igreja que ama, honra e vive a Bíblia, permitindo que Deus nos molde em pensamentos, em atitudes e na caminhada com Ele. Só depende da gente. A gente já tomou a decisão de estar aqui. A gente já tomou a decisão de buscar a Deus. Mas essa busca ela tem que ser mais aprofundada. A gente precisa abrir o nosso coração e a nossa mente para que Deus se revele para nós. A nossa oração é a maneira que a gente tem de falar com Cristo. A Bíblia é a maneira direta que Ele fala com nós. É claro que Ele pode vir a qualquer um de nós. Eu gostaria muito que Ele chegasse para mim e falasse: Jairo, meu filho, bom dia. Seria maravilhoso, né? Mas Ele já fala aos nossos corações, aos nossos pensamentos.
E quando a gente tiver qualquer dúvida disso, vai na Bíblia, vai na palavra. Vamos acompanhar esse momento virtuoso da igreja, que é o estudo em um ano. Traga para você a responsabilidade e o comprometimento. A gente estava se preparando para vir aqui e o pastor Zé de Paula disse: eu poderia adiantar o estudo, mas vou seguir a igreja. Uma das coisas que eu pensei quando iniciei eu poderia adiantar. Mas eu não quero adiantar porque eu quero a disciplina do dia a dia, do estudo diário. E não adiantar todo um dia e pular alguns. É claro que vai ter dia que você pode, na correria, acabar não fazendo a leitura. Mas coloque isso como rotina da vida. Estudos comprovam que a leitura da Bíblia traz mais felicidade e tranquilidade. Estudos comprovam. Não é porque a gente precisava que o estudo comprovasse. Mas é só mais uma prova de que Deus cumpre tudo que Ele promete. Vamos entregar nossas vidas. Vamos entregar de verdade. Vamos buscar ter conhecimento. Não vamos ser cristãos rasos que a gente se convence e acredita em qualquer pessoa que vem falar de Deus. A gente precisa ter segurança para a gente questionar quando a gente souber que a palavra não está sendo pregada da maneira correta. Tome para si, meus irmãos e minhas irmãs. Eu trouxe aqui essa palavra primeiramente para mim. Trouxe pela minha necessidade de me comprometer a estudar mais. Mas se ela serviu para vocês também, recebam. Deus os abençoe. Amém.